Você consegue imaginar uma inflação de 2.500% ao ano? Bem, vou tentar desenhar. Vamos supor que você ganha seu suado salário no mês de janeiro. Aí você vai ao supermercado comprar algum produto que custa 10 dinheiros. Janeiro do ano seguinte, você recebe o salário de novo, mas o mesmo produto que você comprou por 10 agora custa 260. Ficou mais fácil agora? Pois é, este era o Brasil da inflação. Aliás, da hiperinflação. Isso aconteceu nos anos 80 e começo dos anos 90. Mas exatamente 30 anos atrás a situação mudou com o surgimento do Plano Real. Vem entender as linhas gerais desse assunto que tem tudo para cair nos vestibulares. O nome do nosso canal é Política Sem Textão. Mas esse quadro novo dá as caras e diz: meu nome é Enem. Meu nome é Enem. Em 1994, talvez você nem fosse nascido. Eu mesmo só nasci no ano 2000. Mas sua mãe, seu pai, seus tios, seus avós com certeza te contam que nesse período era receber o pagamento e correr para depositar no banco, ou já para fazer as compras. Os preços aumentavam tanto que os supermercados tinham que atualizar as gôndolas várias vezes no dia. Então, nós vamos te explicar o que foi o Plano Real e por que ele deu tão certo em combater a inflação. Mas primeiro de tudo, dá uma olhada nessa questão aqui. O Brasil convivia com altas taxas de inflação, chegando a atingir em 1993 a cifra de 2.700%. Então, em fevereiro de 1994, o governo federal lançou a URV, Unidade Real de Valor, que antecedeu a implantação da moeda definitiva, o real, em 1º de julho de 1994. Fica aí, porque no final do vídeo a gente vai te responder, e não só responder qual que tá certa, mas as outras que estiverem corretas, por que que não estão certas, para você gabaritar se cair em concurso no vestibular e para você aprender também, eventualmente. Olha só, inflação é o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços em uma economia ao longo de um determinado período. Em outras palavras, é quando o dinheiro perde seu poder de compra, o que significa que você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos. Esse aumento nos preços pode ser causado por diversos fatores. Caio, então existe mais de um tipo de inflação? Sim, senhores, sim, senhoras. A primeira é a inflação de oferta, que é quando por algum motivo algum país ou empresa diminui sua produção ou ela fica mais cara. Dá um exemplo? Claro, guerra da Ucrânia. O país europeu é um importante produtor de grãos, e quando ela foi invadida, sua capacidade de produção despencou. No mundo, a demanda por grãos era a mesma, mas a oferta diminuiu. O que acontece com o preço? Sobe. O segundo tipo de inflação é a inflação de demanda. Essa é quando a população, por algum motivo, está buscando mais os produtos. Se a quantidade de produtos produzidos é a mesma, mas existe maior demanda por eles, o que acontece com o preço? Sobe. Dá um exemplo então, Caio? Posso dar vários, mas vamos com um mais hipotético e um concreto. O hipotético: quando você tem um bom ano na economia, com salários aumentando, desemprego caindo, a tendência é que as pessoas consumam mais. Com mais consumo, a demanda aumenta. Um exemplo concreto agora: com a emergência sanitária de dengue em todo o Brasil, esse ano a demanda por repelentes aumentou e as farmácias venderam 200% mais esse produto que em outros anos, segundo a CNN Brasil. Com isso, o Procon estima em 16% o aumento do preço desse produto. E no YouTube é a mesma coisa, quer ver? Quanto maior a oferta de likes, maior a demanda por vídeos novos. Então, para não ter desequilíbrio, deixa seu like, comenta, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e siga o Política Sem Textão no Instagram e no TikTok. Você não viu esse jabá ainda, né? É, eu sei que não. Posto isso, falamos do que era inflação, mas e a hiperinflação? Nesse caso, é um fenômeno caracterizado por uma inflação extremamente alta e fora de controle. Geralmente, ela é marcada por taxas de inflação na casa dos 2 ou 10 dígitos por mês, o que significa que os preços dos bens e serviços aumentam drasticamente em um curto período de tempo. Por que esse fenômeno aconteceu no Brasil e naquele contexto, hein? Olha, boa parte dos economistas, historiadores e analistas
voltam para a presidência de Juscelino Kubitschek, o JK. Em 1956 a 1961, JK implementou seu plano de metas, um programa ambicioso de industrialização e modernização de setores. Esse plano impulsionou um período de crescimento econômico acelerado, o que é ótimo, sim, mas às custas de um alto endividamento público. Logo depois, já no mandato do presidente João Goulart, o então ministro do Planejamento, Celso Furtado, um dos maiores pensadores brasileiros de economia, inclusive, lança o Plano Trienal. Foi uma resposta política para a disparada da inflação, que em 1963 já estava na taxa de 78,4% ao ano. Mas, em 1964, o golpe militar acontece. E durante toda a ditadura, os militares impuseram um programa econômico desenvolvimentista. Então aquela ideia de que quanto mais Estado, mais de esquerda é um governo, não necessariamente é verdade, tá? Mas enfim, aquela inflação que já incomodava os governos civis incomodava também os militares. Uma série de medidas e programas foram apresentados nos 21 anos em que estiveram no poder, e apesar de alguns anos de bons números econômicos, a inflação ainda estava lá. Só que o desespero da população ainda não tinha chegado no auge, isso por conta do chamado milagre econômico, que fazia com que os salários acompanhassem a inflação a partir do crescimento econômico. Só que esse crescimento não foi para todos. Então, nesse período, apesar do crescimento de alguns setores como a agricultura, a infraestrutura e a indústria, o endividamento do Estado foi empurrado para frente e os índices de desigualdade aumentaram. Estado endividado desde sempre. É por isso que o Brasil não vai para frente. Então, não é bem assim. Estado endividado é ruim? Depende. Todos os estados nacionais têm dívida. A questão é, a dívida é interna ou externa? Com qual perfil? Se endividou para qual finalidade? E a ditadura fazia campanhas estimulando que as pessoas pechinchassem para baixar a inflação. Olha isso. Mas o preço não é de tomates. É caro. Caríssimo se você comprar. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. A ditadura acabou e a inflação, isso aí é brasileira mesmo, não desiste nunca. Não só continuou, como aumentou. Uma coisa que precisa ficar clara é que essa transição dos militares para um governo civil tem um custo político e econômico. Pior ainda o fato de Tancredo Neves, um nome na época de muito consenso político, ter morrido antes de tomar posse. E aí assume José Sarney na presidência da República em seu lugar, primeiro o governo civil, depois os militares. Entra em cena o Plano Cruzado em 1986 para substituir o Cruzeiro. Torcedores do Atlético Mineiro comemorando, que substituiu o Cruzeiro. Ah, não é esse Cruzeiro? Ah, tá, foi mal. Sarney determina então o congelamento de preços. Alimentos, combustíveis, produtos e alguns serviços tiveram os preços tabelados pelo governo. Essas medidas do Plano Cruzado contrariaram a recomendação internacional do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para quem o Brasil devia pra caramba. Me pagaram o aluguel, mas um beliscão, isso eu não aguentaria nem de meu pai! Veja bem, inicialmente o Cruzado reduziu a inflação de 12,49% em fevereiro de 1986 para 1,40% em outubro do mesmo ano. O resultado, o governo Sarney ficou extremamente popular. Era considerado ótimo ou bom por 72% dos brasileiros. Tinha um negócio muito engraçado que eram os fiscais do Sarney, que eram fiscais de verdade, que iam verificar se os supermercados não estavam repassando os preços. Mas o Sarney convocava a população para denunciar isso também. Se liga nessa sketch de humor aqui. Tá tudo errado isso aqui. Tá tudo errado. Daqui pra frente, o preço é esse. Tá, não. Aí é frango congelado a preço de banana. Banana a 12 a 15 cruzado. É isso aí. A curto prazo até funcionou. Só que pensa se você é um produtor. Você ia começar a ter que produzir menos para não ter prejuízo. Olha só, o governo tabelou o preço do que você produz. E você não pode mexer nisso. Mas a inflação mensal segue. Então fica mais caro para produzir e você vai ganhar menos. Ou seja, você produz menos. Devido ao controle dos preços dos produtos e serviços, as mercadorias começaram a sumir das prateleiras. Mercados paralelos floresceram, as exportações caíram, as importações aumentaram e as reservas cambiais, ou seja, dólar, foram esgotadas. A inflação disparou, os preços de combustíveis, bebidas, automóveis aumentaram consideravelmente. A economia entrou em colapso. E aí teve o Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão e o famigerado
Brasil sai da ditadura para hiperinflação. Mas o povo empoderado vai às urnas pela primeira vez em décadas para votar para presidente. Segundo turno, Collor versus Lula. Essa eleição merece um vídeo à parte. Mas resumo da ópera, Collor venceu e dizia que não era pra votar no Lula porque o Lula ia confiscar as poupanças se fosse eleito. Os mesezinhos no poder e o que o Collor anuncia? Confisco das poupanças! É estelionato eleitoral que chama? Plano Collor, se você for no banheiro de madrugada e falar 3 vezes isso de frente pro espelho, aparece alguém chorando que perdeu dinheiro na época. Mas foi dramático mesmo, pessoal. O governo pretendia devolver o confisco das poupanças em 18 meses, com correção de 6% ao ano, mas isso nunca aconteceu e as pessoas tiveram que entrar na justiça para reaver o seu dinheiro. E foi mais um fracasso. Collor sofreu impeachment por outras razões, assume Itamar Franco, seu vice, e aí vem o nível de ceticismo da população com mais um plano econômico era compreensível. Itamar Franco, que nem tinha sido eleito diretamente, chama o Fernando Henrique Cardoso, que era chanceler e sociólogo, para tocar o Ministério da Fazenda. Não tinha como dar certo e deu muito certo. Todos os preços passariam a ser cotados em URV, Unidade Real de Valor, e custava a cotação de fechamento do dólar no dia anterior. Na prática, houve uma dolarização completa, mas momentânea, da economia, pois os preços então estavam cotados em dólar. Junto disso, houve corte de despesas, aumento de impostos federais, ajustes de preços anualizados, sem congelamento, redução de impostos de importação e abertura da economia. Além disso, a implementação de um conceito estrutural que vigora até hoje, o tripé macroeconômico. Caio, chega, pra mim chega, tô indo embora, chega. Calma, volta, fica aí. Tripé macroeconômico é um nome complicado para um conceito tranquilo. Tripé são 3 fatores. Todo mundo aqui? Esses 3 fatores são, primeiro deles, câmbio flutuante, que é o dólar não ser alterado pelo Estado. O real se valoriza ou desvaloriza com relação ao dólar ou a outras moedas com base no mercado. 2. Superávit primário, que basicamente é gastar menos do que arrecada, sem contar o pagamento de juros da dívida pública. E 3. Meta de inflação, que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, composto pelo ministro da Fazenda, ministra do Planejamento e presidente do Banco Central, definem qual patamar de inflação deve ser perseguido. Hoje está ali perto dos 3%. E aí o Banco Central abaixa ou eleva a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, para atingir essa meta. Hoje a Selic está em 11,25% ao ano, mas uma trajetória de queda. Quando a Selic cai, é um estímulo à economia. Quando sobe, um desestímulo, porque encarece ou barateia os financiamentos, juros, etc. Tem um vídeo completo só sobre a taxa Selic aqui no canal. Clica no card para conferir depois. O Plano Real estabilizou a nossa moeda e o real está aí até hoje. Aqui não tem uma nota de 2 para contar a história. Alguns argumentam que a estabilização da moeda e a abertura comercial tornou as exportações menos competitivas e expôs a indústria nacional à concorrência estrangeira, o que poderia ter impactado negativamente alguns segmentos industriais. Outros, que para atingir uma meta de inflação mais baixa, os juros são estruturalmente altos no Brasil, dificultando o comércio e aumentando a inadimplência das pessoas. Varia de quem faz essa análise, tá? Mas politicamente falando, o Plano Real foi o carro-chefe de um verdadeiro programa de mudanças do Estado brasileiro. Isso causou um choque político também, que é uma Constituição de 88 claramente mais social-democrata, isto é, com o Estado tendo várias garantias de direitos a cumprir, a exemplo da criação do SUS, mas uma economia com traços liberais e neoliberais. Goste ou não, FHC e Lula estão entre os maiores presidentes da história do país. Economia estabilizada, políticas sociais bem definidas e salário tendo poder de compra é um alívio para quem depende da responsabilidade dos governantes. O Brasil não é um paraíso, não é um inferno, porque nós estamos falando de política. Política são processos de gestão das múltiplas ideias e interesses sociais. Temos um longo caminho, claro, mas olhando para trás, esse caminho já foi ainda mais longo.
E pra finalizar, tá faltando só uma coisinha, certo? Não esquecemos da questão não, vamos resolver, vem comigo. Alternativa A. Foi lançado pelo presidente Itamar Franco, conseguiu acabar com a elevada inflação e devido a isso, proporcionou a reeleição do presidente. Não tá correta, o Itamar Franco sequer concorre à reeleição. Quem vai disputar a eleição ali é o próprio Fernando Henrique. Alternativa B. Foi implementada pelo presidente Fernando Collor, já tá errado. C. Foi implantado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Muitas pessoas confundem, porque o Fernando Henrique Cardoso liderava vários economistas, intelectuais, por aí vai, não foi ele sozinho, lógico, mas ele ainda era ministro da Fazenda. E aí depois ele é eleito presidente com o Plano Real já em vigor. D. Foi implementado pelo presidente Itamar Franco, correto, que entre outras medidas equiparou a moeda brasileira ao dólar e conseguiu controlar a inflação. Essa é a alternativa correta, a alternativa D. Mesmo assim, vamos ver por que a E tá errada? Vamos lá então. Inicialmente chamado de Plano Cruzado, não, Plano Cruzado foi lá atrás, que com o sucesso do plano conseguiu sua reeleição. Fernando Henrique Cardoso de fato é reeleito, mas o Plano Real já estava em vigor quando ele assumiu o primeiro mandato. Então a alternativa correta, a alternativa D. Conta aqui pra gente, você acertou? Se você quiser ver mais um conteúdo simplificando a economia, clica aqui do lado no vídeo sobre a taxa Selic que comentei mais cedo. Confia, vai ficar muito mais fácil de entender a taxa de juros. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva e comente aqui embaixo o que você conseguia comprar com R$1 quando era criança e hoje em dia não consegue mais. Eu fico por aqui, pessoal, até o próximo vídeo, fui!